Procura aí, em nome de Jesus, o seu manual de sobrevivência, sua espada, a escritura sagrada inspirada por Deus, capítulo 6 e o verso 11. Todos acharam? Glória a Deus. Passamos a leitura, que diz dessa forma, ó. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Versículo 13. Então, disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que eu desfarei com a terra. Fazei para ti uma arca de madeira, de golfe. Farás compartimentos na arca, e bitumerá por dentro e por fora. Até aqui. Coloca a sua Bíblia no porta-Bíblia. O bispo orou, nós vamos orar mais. A oração é a chave da nossa vitória, amém? Porque a oração do justo tem muito em seus efeitos, a Bíblia diz sobre isso. Então vamos orar mais em nome do Senhor, com tanta força, continuar a adoração, porque nós sabemos que a adoração é sacrifício, e a música é um dos métodos de expressar a nossa adoração, e a oração também é uma adoração. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e Pai, Deus, em nome do Teu Filho Jesus, entramos em oração, em continuação, meu Deus. Nós sabemos que o Senhor é perfeito e não há Deus maior do que o Senhor. Na Tua presença que estamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. E agora, Pai, estamos diante da Tua santa e gloriosa palavra. Deus, eu Te peço em nome do Senhor Jesus Cristo que nos abre o nosso entendimento e faça, Deus, com que o nosso coração seja uma terra fértil, meu Pai, nesta noite. E que a Tua semente, Senhor, meu Pai, venha germinar em nós, e nós venhamos dar fruto para o Senhor. Envia, Pai, o exército de anjo, Deus, para acampar neste lugar. Ramai Shagar Recomana. Ei, Jesus, eu sinto a graça de Deus, eu sinto a graça do Senhor, meu Deus tremendo, Deus de Israel poderoso, Deus de amor, de graça, de maravilha. Guarda essa família, Deus, que aqui entrou nesta casa, ninguém sairá da mesma forma que entrou, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo, é forte, não há Deus maior do que o Senhor. E aonde houver, Pai, nesta noite, o mal contra a nossa vida não prosperará. Guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, guarda os Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. E aonde houver, meu Deus, o mal prosperando, ele retrocede agora. Por um caminho ele vem, por 7 caminhos fugirá. Deus de milagre, Deus de poder, Deus de maravilha, Santo Deus, Emanuel, Deus conosco, Jesus querido, forte, engrandecido, louvado seja o nome do Senhor. E todo mal, tudo que não provém de Deus, e sai. Pode tomar o seu assento. Aleluia, tome o seu assento em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar todos nós nessa noite, amém? Aleluia. Glória a Deus. Livro de Gênesis, princípio de todas as coisas. Mas eu me baseei essa passagem, que nós vamos dar uma viagem aqui. Por que eu baseei essa passagem? Porque o próprio Jesus, ele diz que sobre o alerta da sua vinda, e ele falou que quando ele vier vai ser como nos dias de Noé, aonde se dava em casamento, aonde as pessoas estavam vivendo conforme a ilusão dos seus pensamentos, da sua cabeça. Então o Senhor tocou o meu coração e nós vamos dar uma olhada aqui em Gênesis. E sabendo que estamos debaixo de uma graça poderosa, é importante você compreender isso em nome de Jesus. Mas a graça não te isenta de ter responsabilidade da sua alma.
Por isso que é importante compreender tudo aquilo que a Escritura nos diz, para que nós possamos o quê? Não somente parecer, mas ser alguém que conheceu Jesus. E uma vez que conhecemos Jesus, nossa vida é morta e nós vivemos para Cristo. Amém até aí? Houve um grande problema, todos nós sabemos, da queda do homem. Mas a parte que nós estamos aqui, Deus olhou para a terra e viu a corrupção e a violência. E o Senhor viu que a imagem e semelhança dele já estava indo embora. Porque estava acontecendo casamentos, união, estava tendo gigantes, com homens violentos, valentes, com fama. E Deus começou a olhar para a terra e percebeu que os pensamentos deles eram um pensamento de vaidade, e ia de mal a pior. O homem não conseguia se frear, não conseguia ter um freio, não conseguia ter um controle. Então Deus olhou assim e decidiu acabar com toda a humanidade e todos os animais. Um versículo para o outro não é de um dia para o outro. Aqui nós percebemos a misericórdia de Deus, que a Bíblia diz que renova todos os dias. O tempo que Deus ficou olhando para a terra não foi rápido. O tempo que Deus ficou olhando para a terra foi um tempo para achar alguém. E Ele está ali dizendo que Ele vai destruir toda a terra, e de repente Ele encontra um coração. E o coração que Ele encontra é de um homem chamado Noé. E Deus vai falar com ele. Interessante que quando Deus decide destruir a humanidade, Ele diz que o meu espírito não irá contender mais com o homem. Pastor, me explica o que é isso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fala ao nosso espírito. Aqueles homens estavam tão vivendo na carne que não ouvia mais a voz de Deus. E quando Deus encontra alguém como Noé, a Bíblia diz que Deus vai falar com Noé. Deus achou graça, achou ele justo no meio daquela situação toda. Então o Senhor Deus vai falar para ele construir uma arca, e essa arca será uma arca, aleluia, para que ele possa colocar a sua família e separar os animais, porque Deus já está planejando o sacrifício que vai vir pela frente. Olha que Deus nem deu a lei, Moisés nem existe, e Deus já está pensando. Deus sempre pensou no bem do homem. Ainda que Deus fez o mal e o bem, ainda que Deus fez a luz e as trevas, Deus nunca quis que o homem andasse por caminhos obscuros. Pastor, por que Deus fez isso? Para que o seu livre-arbítrio, para que as suas decisões sejam decisões de reflexão. Você não é um ser pensante, você não é um ser que, aleluia, que se buscar você vai encontrar. Então está diante do homem o que? O livre-arbítrio. Mas a corrupção era tão grande, tão grande, tão grande, que Deus quis destruir tudo. Mas aí ele encontra Noé e tem essa proposta para Noé. E o significado de construir a arca e o tempo que ele está construindo é o tempo que Deus dá para as pessoas se arrependerem. Ele vai construir, e não é pouco tempo não, são anos e anos ele vai construir, e Deus vai entregar uma maquete para ele, Deus vai entregar o projeto para ele, o tipo de madeira e como que deve ser construído. É uma arca tão grande que ela pode se comparar a um prédio de 4 andares mais ou menos, mas ela vai ter 3 compartimentos, o baixo, o segundo andar e o terceiro. E a Bíblia diz que Deus fala onde vai colocar a janela, aonde vai colocar a porta, e essa porta será fechada pelo lado de fora. Quando nós percebemos que Deus ele tem um plano, assim a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano de salvação para nós. Então, aleluia, Deus vai dizer para que ele possa separar os animais. E ele está construindo essa arca, passa betume do lado de dentro, do lado de fora, ou seja, uma espécie de cola. E o tipo de, aleluia, de madeira que Deus também mandou ele colocar é uma madeira resistente. Mas quando ela tiver contato com a água, ela vai inchar, como toda madeira incha. E quando ela inchar, ela vai encaixar. E não vai ter possibilidade nenhuma daquelas águas que virão no dilúvio alcançar o interior da arca. A arca significa estar em Deus. A arca significa esconder no Senhor.
Deus, Ele quer que eu e você entramos por essa arca, que nós estejamos em Cristo para todo sempre. Jesus não falou isso aqui à toa, sobre os sinais da sua vinda, que será como nos dias de Noé. E nós percebemos tanta coisa que vem acontecendo, e dia após dia, aleluia, a iniquidade vem aumentando, e nós estamos vendo diante dos nossos olhos, não espirituais, mas carnais, como que a perversidade tem tomado conta do mundo. Percebemos também a inversão de valores, o qual cada dia que passa, aleluia, vai tentar sufocar a igreja do Senhor. Só que a igreja de Deus, ela está firmada numa palavra, e essa palavra é o próprio Cristo, que é o verbo que se fez carne. É Ele que é a nossa proteção, é Ele que irá nos tirar desse caminho tortuoso. Então nós percebemos aqui que Noé vai construir a arca significa pregação, a pregação está sendo feita, os homens de Deus estão anunciando o Evangelho, mas chegará um tempo, aleluia, que irá cessar, que a graça não estará mais disponível, essa porta fechará, e quem entrou, entrou, e quem não entrou, não entra mais. Nós estamos percebendo quanto as coisas estão ficando difíceis, mas a Bíblia diz: não vos conformei com esse mundo, mas sede transformado para um novo entendimento. A minha mente, a sua mente é um campo de batalha, os nossos olhos é a janela da alma. Você escolhe o que você vê, você escolhe o que você ouve, você escolhe daquilo que você quer que faz parte da sua vida. Lembrando que você é um ser vivente, um ser sociável, um ser que se interage com o ambiente, um ser que se interage com música, um ser que se interage com aquilo que vê. Então aonde nós estamos indo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, devemos fazer a reflexão. Paulo traz uma discussão para nós e uma direção: tudo é lícito para mim, mas nem tudo me convém. Ou seja, ele está dizendo que nem tudo é o pecado, mas é o caminho para o pecado. Nem tudo é, aleluia, é exatamente o pecado, mas é próximo da porta do pecado. Interessante que Paulo, aleluia, ele deixa para nós que nós somos livres. E aquele que está em Cristo, livre é para sempre. Porque quem está em Cristo pode decidir. Porque aquele que não está em Cristo, ele acha que decide, mas ele é influenciado. Ele é colocado dentro de um sistema onde a sua cabeça, sua mente, aleluia, as suas vontades são controladas por uma espiritualidade maligna. Porque não tem como servir a dois senhores. Se não serve a Cristo, servirá a um Senhor. E esse Senhor, ele é invisível e discreto. Por enquanto ele não pode mostrar a sua cara, porque a mentira precisa ser uma mentira obscura. Paulo vai dizer que ele é astuto. Nós temos uma arca poderosa para nos proteger, que é Jesus, e nós devemos permanecer firme com Deus. Vai acontecer o dilúvio, 40 dias, 40 noites, muitas águas, e aquela embarcação que Deus fez com que eles construíssem, vai suportar o dilúvio. Mas depois que passar o dilúvio, Deus vai fazer uma aliança com o homem novamente, com algumas restrições. Deus vai dizer para não cometer homicídio. Deus vai dizer: pode comer a carne, mas não come do sangue. Deus vai começar a falar sobre santidade, separação. Deus vai dizer que o animal vai temer ao homem. Quando o homem entra na arca, ele é um. Quando o homem sai da arca, ele é outro. Aí o Senhor Deus vai trazer o que? Aleluia, uma marca. E ele vai fazer a marca do arco-íris. Ele diz que depois de uma chuva, ele vai trazer um sinal nas nuvens. E nós percebemos quando tem uma chuva, hoje mesmo deu para ver o arco-íris. E depois vem um sol, aí você vê as cores do arco-íris. Nós estamos dizendo arco-íris porque alguém acrescentou íris. Porque íris é uma deusa grega, que eles dizem, na mitologia, que essa deusa grega era uma mulher que servia.
eles colocam que ela servia a cama, que ela servia dentro de um palácio. Então há uma história dizendo que essa deusa é a deusa da sexualidade, é a deusa da prostituição. Então Deus fez uma aliança com Noé, e fez esse lindo símbolo, maravilhoso símbolo que Deus fez, com 7 cores, representando a natureza, Ramai Shagar Rekomana, aleluia, representando o homem que Ele fez, representando Deus, que Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Todas as cores foi Deus que deu, todas as cores foi Deus que pensou. Então Ele tem as cores, aleluia, dessa arca, dessa coisa que Ele fez, aleluia, essa aliança, dizendo: nunca mais irei destruir ninguém mais com dilúvio. Eu faço aliança com o homem, porque Deus é assim, Ele trata o juízo, mas o coração dele é um coração bondoso. Ele é como um pai para o filho. Só que nós acostumamos a pegar a arca da aliança, e já vem no nosso vocabulário: olha que arco-íris, é o arco da aliança de Deus com esse povo, na antiguidade, no Antigo Testamento. Essas cores, aquilo ali não simboliza diversidade sexual. Não, negativo. De acordo com a Bíblia, a nossa fé, que acreditamos. Estamos num país laico, sim ou não? Então vai para a Bíblia. Se você conhece a Bíblia, compreende que aquele arco não tem nada a ver com diversidade. Inclusive Deus destruiu a humanidade por causa dessa diversidade. Deus não mandou gigante casar com meninas. Deus não mandou misturar o DNA e começar a deformar a humanidade, porque lá no Éden façamos o homem imagem e semelhança nossa. Aí depois que cai, vai só degradando e vai perdendo a imagem de Deus. Aí Deus vai e destrói aquela humanidade e faz uma aliança com Noé, e dizendo: Noé, daqui para frente é assim. Aí faz aquela aliança linda. Aí vem alguém hoje com a mente diabólica, porque o meu e o teu adversário, ele é o mesmo, aleluia, ele é o mesmo desde a antiguidade, só que ele muda, ele evolui de acordo com a sociedade, ele influencia a cultura, e ali todo mundo vai achando que aquele símbolo é legal, que todos nós não podemos ter preconceito, que todos nós temos que recuar, que todos nós devemos entender aquilo ali. Não é isso não, aleluia. Aquele sinal lá é a aliança que Deus fez com o homem, para dizer, aleluia, não vou destruir mais, mas não pecam mais com imoralidade sexual. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite nós destruímos essa deusa íris, aleluia, porque o que Deus fez é perfeito, a natureza que Deus fez, aleluia, tudo que tem fôlego, louva e adore ao Senhor, aleluia. A resposta do crente não é postar na rede social. A resposta do crente é ensinar os crentes a ser crente. Senão você fica olhando. Nós devemos respeitar. Quem diz que estamos desrespeitando? Só estamos nos posicionando, porque aquele que falou é maior. E a Bíblia diz que o sol nasce para o justo e injusto. Deus dá bênção, Deus fala, aleluia, mantém vivo o ímpio e o crente. Mas Ele enviou o Filho dEle, para que todo aquele que crer seja salvo. Uma coisa linda que Deus fez. Louvado, lá naquele arco, tem a cor laranja, amarelo, verde, azul anil, que é o azul do céu, violeta, que é a cor da natureza. Não está dizendo, o adversário, ele toma posse daquilo que Deus faz com tanta excelência. Aí nós não estudamos, mas nós não buscamos no Espírito. Tudo aquilo que vem se levantando nos dias de hoje, querido, tudo tem a ver com a obscuridade e a ignorância. Quando Jesus diz
que ele é o príncipe das trevas, ele é o príncipe da escuridão, é o príncipe da ignorância. Pastor, me explica. Ele é o mestre para travamento de mente, ele é o mestre para trazer outro tipo de entendimento. Mas aí Deus tem o plano antes da fundação do mundo, e envia o seu Filho único, aleluia, ele amou tanto e enviou o seu Filho único, para morrer em meu lugar e seu lugar. E aquilo que é colocado em nossa mente, e aquilo que é forjado quando nós nascemos, porque muitos não nasceram crente, nós somos forjados a andar na contramão da palavra de Deus. Aí o Senhor Deus vem e nos apresenta Cristo, para que nós venhamos nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, não olhamos mais esse símbolo como um símbolo qualquer. Lembramos da misericórdia de Deus no Antigo Testamento, aleluia. Assim como Deus fez a arca de madeira para suportar aquele dilúvio, Deus também enviou o Filho dele para nos proteger da ira do Pai, da ira de Deus que virá sobre a terra. Quem está em Jesus, aleluia, terá segurança plena, porque nós não tememos a morte, mas só, aleluia, viveremos na eternidade com Deus. A intenção dele é passear na filosofia, sociologia e deixar o povo ignorante. Porque a Bíblia diz que aquele que não teme a Deus, ele não tem sabedoria. Apóstolo Paulo vai dizer que a loucura de Deus está acima da sabedoria do homem. Eu vejo tantos homens inteligentíssimos. Tem pessoas que têm o QI elevado, mas se encontrar Jesus, tem que nascer de novo, porque precisa da sabedoria do céu. Paulo diz que os judeus queriam o quê? Sinais. E os gregos? Aleluia. Cada um quer uma coisa, mas ele diz nenhum nem outro. É o poder de Deus, a loucura da pregação. Nós percebemos, louvado seja o nome do Senhor, que Paulo foi amassado por Deus, um dos teólogos mais conceituados. Pensa um homem de envergadura, pensa no homem de conhecimento, mas toda vez que ele vai escrever para as igrejas, ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. É porque ele compreendeu que o menor diante de Deus é o maior. Ele compreendeu que o último é o primeiro, e aquele que quer ser, aleluia, o primeiro sirva a todo. Ele compreendeu, aleluia, dentro da sabedoria de Deus, que Deus mostrou para ele, aleluia, tu vai usar o que você aprendeu aqui na terra para adentrar o território do adversário e vencer as batalhas, porque quando Deus levanta, aleluia, aquele apóstolo, é para ele destronar os deuses que ali estavam na Ásia e trazer Jesus para o coração daquela pessoa. A função da igreja é muito mais forte do que nós imaginamos. Nós deveríamos ser felizes quando nós nos tornamos crente. Quando nos tornamos um soldado de Cristo, você fala: eu fui alistado para um grande combate. Mas é o contrário, por causa da falta de entendimento. É porque a nossa mente ainda ela não foi purificada por completo. Quando nós purificamos pelo sangue de Jesus, nós percebemos que Ele morreu em nosso lugar. E que há uma vida eterna pela frente, que não se compara com a vida aqui. Deus ficou tão irado com esse povo que diz que a vida humana é o máximo 120. E eles começaram, aleluia, a viver 120 anos. O que nós aprendemos hoje, louvado seja o nome de Jesus, que a resposta da igreja é continuar sendo luz, que não é uma postagem qualquer, que não é um recado qualquer, como se estivesse brigando com homens. A nossa guerra é muito maior do que nós imaginamos. Nós brigamos e lutamos, aleluia, com principados e potestades, e resistimos toda a astúcia e artimanha dele. Nós percebemos que em Cristo somos mais que vencedores, e vencemos a batalha todos os dias. Deus fez uma aliança com o povo antigo.
E depois mandou Jesus, e na ceia ele fez uma nova aliança conosco. Quando levanta o cálice, ele diz: essa é a aliança no meu sangue, que será derramado por vós. O sangue foi derramado. A pessoa precisa aceitar, porque só esse sangue, só esse sacrifício nos livra daquilo que virá sobre toda a carne. Porque nós percebemos, está na Bíblia, que o adversário ele quer nos distrair. Por isso que o Senhor me chamou a atenção na quarta-feira, para que nós venhamos usar as armas certas. As nossas armas não é replicar a afronta, as nossas armas é ser crente mais ainda, é entender que aquele sinal não tem nada a ver com aquilo que eles estão imaginando. Aquilo lá é coisa gloriosa de Deus, que está sendo usada de forma equivocada. Aquilo lá é Deus mostrando o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é tremendo. Mas não se ensina isso nas escolas. E às vezes também não quer se ensinar nas escolas bíblicas. E nós não podemos ter crentes ignorantes na palavra, e nem crente que não tem experiência com Deus, porque nós precisamos do poder da palavra, e também precisamos vencer todas as batalhas com Jesus. Cristo não falou em vão que a volta dele, os sinais, será como no tempos de Noé. Casando e dando-se casamento, tem algum pecado nisso? Casar, dando-se casamento? Jesus está dizendo sobre a distração e a alimentação da carne, da vaidade, da vontade. Nós não temos tempo para Deus. Se nós tivermos um pouquinho de tempo para Deus, aleluia, nós já começamos a compreender o quanto Ele é o máximo. Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, você tem intimidade com Deus? Pede a Deus isso, pede a Deus aquilo. Irmão, eu tenho um temor de pedir as coisas a Deus. Eu tenho um temor de pedir as coisas ao Senhor, porque só quem consegue entrar na presença dEle já consegue compreender que todas as bênçãos já estão inseridas no contexto da palavra. As bênçãos do Senhor nos alcançarão. Nós devemos separar o que é provação de Deus para forjar um caráter mais forte do que aleluia, Deus corrigindo você. Às vezes Deus fecha uma porta para abrir os seus olhos. Deus permite algo na sua vida para abrir os seus olhos, para mostrar para você que o caminho é um caminho de voltar para Deus. Conversão significa voltar para Deus. Você mais claro e a gente vai entender, aleluia. É como você estivesse descendo a MG10 em sentido Belo Horizonte. Conversão é o outro lado, é voltando para Vespasiano. Quando se fala conversão através da palavra, é voltar-se para Deus, aleluia. Porque foi Deus que nos fez, foi Deus que nos criou, querido. Tudo foi feito por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Essa aqui é a verdadeira arma. A verdadeira arma está aqui. Aleluia. Devemos orar para que Deus abençoe as autoridades, sim ou não? Paulo ensinou para nós. Se nós quisermos ter paz, ore para as autoridades. Nós temos que orar para que as decisões das autoridades sejam as melhores. Nós devemos orar para que as autoridades tenham temor de Deus. Se nós, irmãos, como crente, nós podemos mudar uma cidade, se nós conhecemos e entendemos o propósito de Deus, nós podemos mudar um estado e até mesmo o nosso país, se nós realmente nos arrependermos e deixar com que o Espírito Santo se encarrega de fazer a grande obra. Porque a intenção de Deus e a graça foi feita para viver plenamente. Vivemos um pouquinho aqui em santidade e viveremos eternamente com o Senhor. Por isso que Ele diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Pastor, o que é santidade? Santidade do corpo, da alma e do espírito. Deus diz aqui em Gênesis: o meu espírito não irá contender para sempre com o homem.
O homem ficou tão carnal, tão carnal, tão insensível, irmão, tão insensível à voz de Deus, que o próprio Deus diz: preciso trazer um freio, porque é um caminho sem volta. O último estado, Jesus ensinou para nós, sim ou não? Quando a casa está varrida, limpa, sim ou não? O espírito que saiu volta com mais sede. E o pior, e o último estado é pior do que o primeiro. Só de você ler isso aqui já não vale a pena desviar. Quem entende? Você venceu uma batalha. Aí a Bíblia está dizendo, se você afastar, abandonar Jesus, você tem 8 batalhas. E o problema é que você já viveu o primeiro amor. Então, querido, nós entramos por uma porta, essa porta que é a arca, que é Jesus, para nunca mais sairmos. Porque nós acreditamos que se nós passarmos por ele, acharemos pastagem. João capítulo 10. Ele é o verdadeiro pastor. Pois aquele que pula o muro é ladrão salteador. Mas aquele que passa por mim, ele abre a porta. E você vai entrar e vai achar pastagem. Ele está usando a simbologia para mostrar para nós o reino dos céus e a eternidade para todo sempre. Quanto que vale a eternidade para você? Eternidade vale muito, sim ou não? Vale muito mais do que um momento de prazer. Eu não critico festa nenhuma. Não sou contra a cultura. Porque a própria igreja tem a sua cultura, sim ou não? Mas a palavra de Deus tem que segurar os crentes. Tem que segurar aqueles que acreditam em Jesus. Na firmeza do equilíbrio da palavra. Não é qualquer coisa que vai tirar, não. Não é qualquer coisa que vai tirar você da paz. Porque você sabe que suas guerras não eram com o humano. Está bem claro no livro de Éfeso que a nossa luta não é contra sangue nem carne. Quando Jesus repreende Pedro, na verdade ele sabia que Pedro estava influenciado por uma entidade maligna. Quando Pedro diz: não, de maneira nenhuma o Senhor vai morrer. Afasta de mim, Satanás. Pensasse nas coisas da terra, mas eu estou pensando nas coisas do céu, do meu Pai. Dá um start na mente de Pedro. Talvez Pedro não entende nada, porque a influência é sutil. É bem sutil. Quem tem a mente de Cristo não vive somente a realidade. Quem tem a mente de Cristo diz: eu posso tudo naquele que me fortalece. Está ruim, as coisas estão ruim, eu posso tudo naquele que me fortalece. As coisas não estão indo bem, pastor, mas aquele que venceu na cruz diz que nós teríamos aflições, e ele venceu. Ele é o primeiro a vencer e o último. Você só precisa crer e usar as armas espirituais, lembrando que Deus faz tudo certo, sim ou não? Depois que ele sai da arca, Noé vai pecar com a embriaguez. Aí a gente percebe que o pecado é uma coisa inserida no ser humano após a queda. Interessante que depois que destrói todos aqueles homens gigantes, aparece gigante depois. Entrou em qual DNA que passou ali? Nas mulheres dos filhos de Noé? A gente percebe que no Antigo Testamento, agora eu fecho e você vai se escandalizar, ou você já sabe. Quando Deus levantava um rei, o exemplo de Davi, vai lá, Davi mata todas aquelas pessoas, matam crianças de peito, parece absurdo, sim ou não? Mas para Deus no Antigo Testamento, que é pele com pele, olho por olho, Deus está exterminando uma nação para tentar manter a humanidade purificada.
que tem coisas ali que estão dentro daquele DNA que não vão se arrepender. Os filisteus roubaram a arca, e a arca deu úlcera neles, porque a presença de Deus não era para eles. A presença de Deus é para aqueles que tinham perdido a arca. Por isso que Davi fica tão feliz de achar a arca e levar a arca para a cidade de Davi, que simbolizava a presença de Deus. No Novo Testamento, nós não temos mais objetos. Agora nós temos um sumo sacerdote que entrou no Santo do Santo para todo sempre. Aí quando nós nos reunimos para adorarmos, nós somos elevados às regiões celestiais. Nós entramos com Jesus no templo celestial, querido. É maravilhoso isso. Não precisa mais de rosa, não precisa mais de sal grosso, não precisa de nada que você possa crer, aleluia. Pastor, e agora? Agora você anda pela fé, querido. Não anda por vista, anda pela fé. É o que você sente. Cristo é poderoso, Ele não é palpável, mas é sentido. Aonde, pastor? No nosso espírito. Levanta a mão, você que tem Cristo como Salvador da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é perfeito em tudo o que Ele faz. Aleluia. Nós vamos embora. Os répteis, as aves que foram separadas, porque tem a ver com o sacrifício. Por isso que vai falar, não come sangue, pode comer os animais. Deus já começa a preparar, a apontar. Todos os animais que eram mortos, e os sacerdotes sacrificavam-os para expiação do pecado, até que viesse o verdadeiro Cordeiro, que tirou o pecado do mundo. O sacrifício maior foi Cristo na cruz do Calvário. E toda vez que eu estou passando por alguma coisa, eu começo a olhar para a cruz. Porque é importante você entender que a eternidade te espera. E aquele que era melhor do que eu e você, se sujeitou à vontade do Pai. E a igreja só triunfará sujeitando-se à vontade do seu Senhor. Porque quem comprou a igreja com o teu sangue foi Cristo. E nós servimos a Jesus, poderoso em obras. Ele não só mandou, mas Ele fez aqui na terra. E nos ensinou a amar o próximo. Nos ensinou a orar para o próximo. Nos ensinou a pregar para o próximo. Nos ensinou a resistir a algumas coisas e a vencer. Capítulo 5 em Mateus, as bem-aventuranças do crente. Se você não alcança essa bem-aventurança, Deus vai renovar a tua força, porque as bem-aventuranças é importante. Serei perseguido por causa do meu nome. Deus está dizendo, não é por causa do nome seu, é do nome de Jesus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Por isso que os canhões sempre serão, aleluia, estarão virados para a igreja de Jesus, aleluia. E todo mundo achando que está desprotegida, mas a graça de Deus está sobre ela. Louvado seja o nome do Senhor. Há um cerco de fogo, há uma proteção divina espiritual, aleluia, invisível que ninguém vê. Por isso que eles tentam, aleluia, matar os apóstolos. Eles foram mártires. Agora nós matamos a palavra. Não, a palavra é espírito. A palavra é espírito da verdade. É Ele que nos mostra o novo e vivo caminho. Ninguém mata o espírito. Ninguém mata a palavra de Deus. Talvez Jesus não voltando na nossa geração, nós iremos partir dessa terra, mas a palavra permanece para sempre. Passará céus e terra, mas a minha palavra não passará. Receba a palavra de Deus. Forte abraço, aleluia.